Olá pessoal, vamos então para a nossa quinta e última aula dessa semana. Semana onde eu me propus a entregar para vocês um conteúdo gratuito que mostra um pouco da minha história como profissional, da maneira como eu conduzo os meus casos no dia a dia da clínica. Então na primeira aula a gente falou sobre expectativas do cliente. Na segunda aula, sobre a consulta inicial. Na terceira, sobre exames complementares. Na quarta, como fazer a análise estética e funcional. E hoje eu quero falar para você sobre a elaboração do planejamento. Um pouco sobre design, utilizando os sistemas SEREC e INLAB. E eu quis entregar para vocês esse conteúdo para mostrar como que tem muita coisa por trás de um planejamento, por trás de um projeto restaurador. Hoje, com as facilidades da odontologia digital, é muito comum nós queremos resultados para ontem. O cliente chegar e eu já querer preparar, já pensar o material cerâmico que eu vou utilizar naquele caso, como que eu vou cimentar. E eu tenho visto muitos trabalhos de excelente qualidade, mas eu também tenho visto problemas relacionados à repetição de trabalhos. Então, o que eu quero? Eu quero que você tenha resultados consistentes. Eu quero que você utilize a odontologia digital da melhor forma que ela pode te ajudar. Então, se você não assistiu às outras aulas, elas têm uma sequência. Volte na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Ontem a gente falou sobre 8 passos fundamentais em reabilitação funcional estética. É uma aula que eu gosto muito. Ela dá um norte, ela dá uma luz de como a gente pode, utilizando essa sequência didática, essa sequência lógica, incorporar parâmetros fundamentais para o sucesso dos nossos tratamentos. E hoje eu quero mostrar para vocês como que eu desenvolvo, quais são os passos que eu uso dentro do SEREC, dentro do INLAB, para fazer meus projetos restauradores. Eu posso utilizar Mesh Mixer, Exocad, Nemo e vários outros softwares. Porém, desde que eu comecei a trabalhar com o SEREC, eu vejo que o SEREC e o INLAB, eles me dão umas facilidades muito interessantes. Então, muitos e muitos projetos restauradores, projetos estéticos, eu faço dentro desse software e com resultados muito interessantes. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esses dois softwares especificamente nesse momento. E quando eu penso em SEREC e em INLAB, que são dois softwares muito intuitivos, tem 5 pontos que eu julgo que são muito importantes no desenvolvimento desse projeto restaurador. O primeiro é o escaneamento de arcada total. Eu falei sobre não economizar na solicitação dos exames complementares. Também não economize no escaneamento. Torne rotina no seu dia a dia fazer escaneamento sempre de arcada total. O escaneamento de arcada total ele vai te trazer inúmeros benefícios, uma visualização muito ampla do caso do seu paciente, a possibilidade de confeccionar trabalhos, como por exemplo moldeira de clareamento, placas oclusais, uma própria análise dos movimentos de oclusão e desoclusão do seu paciente. Então crie esse hábito, incorpore isso à sua rotina. E além de escanear o seu modelo em arcada total, determine corretamente o eixo do modelo. Isso é um ponto fundamental para te guiar no passo seguinte relacionado ao design especificamente. E depois que você fez isso, dentro do SEREC, dentro do INLAB, para fazer um projeto restaurador, obrigatoriamente eu preciso delimitar margens e avaliar o eixo de inserção. E um dos pontos que me faz gostar muito do SEREC e do INLAB para projetos restauradores é a possibilidade de fazer mockups fresados. Os mockups fresados são, na minha visão, uma excelente alternativa para simulação de tratamentos. É resistente, aceita fresagens em mínima espessura, o paciente consegue ter uma visão muito mais real do que vai acontecer ao final do tratamento,
né? Ele pegar um microlaminado, uma lente de contato fresada em PMMA e ver como ela se adapta ao dente, logicamente o mocap fresado tem as suas indicações, não é para todos os casos, mas ele funciona e funciona muito bem. Então, o segundo passo é você delimitar essas margens que obrigatoriamente o SEREC e o INLAB vão te pedir e avaliar e determinar corretamente o eixo de inserção para essa peça, né, que vai ser o seu projeto restaurador. Na sequência é muito importante você definir forma e definir arranjo. E forma e arranjo, ela deve seguir alguns princípios. Primeiro, na minha opinião, expectativa do seu paciente. O que o seu cliente julga como atrativo do ponto de vista estético. Eu falei na primeira aula que o cliente não sabe o que quer. E realmente eu acredito que ele não sabe o que quer. Ele tem uma vaga ideia. Ele vem com algumas informações, mas que nós temos que traduzir essas informações para dentro da odontologia para entregar resultados consistentes. E eu gosto muito de usar essa foto e colocar na tela, de uma maneira muito subjetiva e muito rápida. Eu pergunto para o paciente, olhando essas 4 fotos, o que te agrada mais? E o simples fato dele apontar para mim algumas características, ele me ajuda muito na percepção do que ele entende como uma estética agradável. E ele pode, às vezes, apontar mais de um sorriso trazendo essas características. E isso, no momento de fazer o projeto restaurador, vai me auxiliar e auxiliar bastante. Próximo passo, conferir o alinhamento vertical e horizontal. Se você errar a linha média, se você errar o plano horizontal, de nada adianta uma excelente anatomia, uma biblioteca de dentes naturais, uma maravilhosa textura. O seu sorriso não vai ficar esteticamente agradável. O seu sorriso, o seu projeto restaurador deve estar em harmonia com a face. E o SEREC e o INLAB, se você escanear de arcada total, se você definir corretamente o eixo do modelo, essas linhas de grade serão excelentes referências no momento do seu projeto restaurador. Então aqui nesse slide eu tenho um exemplo de um caso, que é o caso que eu trouxe nas aulas anteriores, onde eu fiz o meu projeto restaurador sem desgaste dental. Tem que ficar bem claro que nesse momento eu não estou fazendo restaurações cerâmicas. Eu estou utilizando o SEREC e o INLAB para projetar o meu trabalho, que vai se transformar em um mocap fresado. Então aqui com essas linhas de grade, com toda a sequência lógica que a gente vem desenvolvendo nas aulas anteriores, a gente vai criando condições para ser assertivo, para ter um resultado altamente previsível. E por fim, uma excelente ferramenta que eu incorporei à minha rotina, o uso do articulador digital, para avaliar oclusão e movimentos de desoclusão. E o mais interessante, eu posso refinar esse design com a ferramenta do articulador semi-ajustável ativada, né, do meu articulador digital ativada. E isso vai me dar a tranquilidade de dar ao meu cliente um projeto estético e, ao mesmo tempo, respeitando e incorporando os parâmetros funcionais. Coisas que, às vezes, em outros softwares, como o Mesh Mixer, que é um excelente software para planejamento, do ponto de vista de facilidade de trabalhar anatomias de dentes naturais, ele tem essa limitação. Eu não tenho um articulador semi-ajustável. Então, hoje eu enxergo como o melhor dos mundos nós dominarmos ferramentas, dominarmos até mais de um software, e entender indicações, limitações, saber o que cada um vai te dar de melhor para que você desenvolva os seus casos buscando resultados de excelência. Que é isso que eu quero. Eu quero compartilhar com vocês a alegria que eu tenho de utilizar o SEREC, de utilizar as ferramentas da odontologia digital para entregar para o meu cliente um trabalho que eu posso falar sem medo. Ele não deixa a desejar quando eu comparo com outro tipo de trabalho. A curva de aprendizado é longa, exige sacrifícios. E eu, dentro dessa missão, eu venho buscando compartilhar conhecimento para tornar esse caminho mais leve e mais suave.
Então, estou terminando essa aula e na próxima semana eu quero fazer um convite para vocês que eu vou lançar uma masterclass online que você vai ter a opção de, adquirindo essa aula, ter aproximadamente 3 horas de aula, de um passo a passo, onde eu vou abordar todos esses detalhes do planejamento, destrinchando essas informações, né, passando mais detalhes dentro desses 5 passos, e além disso, em uma segunda aula, que faz parte do pacote dessa masterclass, eu vou mostrar como desenhar pontes fixas em região estética utilizando o software Serec InLab. Também passo a passo. E por que esse conhecimento de ponte fixa é importante? Porque quando eu vou fazer um planejamento estético, um mockup fresado, normalmente eu trabalho esse mockup de uma forma unida. Então, se eu vou trabalhar os 4 incisivos, muitas vezes eu faço 12 e 11 e uma ponte 21 e 22, para eu ter mais facilidade de acomodação desse mockup. Né? Logicamente, também para confeccionar pontes fixas sobre dentes naturais ou pontes fixas sobre implantes. Então, dominar o software, ter uma sequência estratégica para confeccionar o seu design, realmente eu acredito que pode te ajudar bastante a ter resultados mais previsíveis de planejamento utilizando esses softwares. E eu gosto muito de assumir a responsabilidade de eu mesmo planejar os meus casos. Eu posso e também faço trabalhos em parcerias com o laboratório, mas eu penso o seguinte: por mais que você vá delegar esse passo, você conhecer o seu software, você entender as ferramentas, é um passo fundamental. Não adianta, na minha opinião, lógico, você comprar um equipamento que pode te dar resultados maravilhosos e utilizá-lo apenas para escanear e mandar para o laboratório. Então você tem uma ferramenta fantástica em suas mãos e eu quero realmente poder contribuir para tornar esse caminho da odontologia digital cada dia mais prazeroso e com resultados mais produtivos, visando a excelência. Contem comigo, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no canal do Telegram, no canal do YouTube, ative as notificações, porque semana que vem tem mais coisa chegando por aí. Um grande abraço, um ótimo final de semana para todos.